Olá, vestibulandos. Sejam bem-vindos aos aulões do professor Luiz Carlos. Sou o professor André Oliveira, de História. Vou caminhar com vocês agora um pouco sobre a prova do Enem, né, que daqui a pouco está se aproximando aí. A gente vai trabalhar hoje algumas questões, certo? Dentro de temas que estão entre os temas que mais caem no conteúdo de História dentro da prova do Enem, certo? A gente vai ter duas questões, na verdade, sobre o regime militar, certo? Uma que vai falar sobre a Primeira República e uma outra questão que vai falar sobre questões de xenofobia e discriminação, que é um assunto que está em evidência no dia a dia, né, que pode ser, inclusive, até tema de redação do Enem, certo? Antes da gente começar, é importante falar que a prova do Enem, hoje, como qualquer outra prova, ela não vai perguntar se você sabe o que é aquele fato histórico, por exemplo. Ela vai saber se você conhece, ela já entende que você conhece o fato histórico e, quando chegar no momento da questão, ela vai explicar aquele fato histórico com algum contexto e vai dar as questões e você vai ter que entender aquele fato para poder responder corretamente o que se pede, tá ok? Para a gente começar, então, vou colocar aqui na tela a primeira questão para vocês, certo? Essa questão ela vai abordar um pouco sobre o regime militar e a nova república. Então, é importante que, quando for na realização dessa prova, tenham o conhecimento desses dois conteúdos, certo? Lembrando que todas essas questões são da prova do ano passado, certo? Nessa primeira questão, ele diz o seguinte: batizado por Tancredo Neves de Nova República, o período que marca o reencontro do Brasil com os governos civis e a democracia ainda não completou seu 5º ano e já viveu dias de grande comoção. Começou com a tragédia de Tancredo, seguiu pela euforia do Plano Cruzado, conheceu as depressões da inflação e das ameaças de hiperinflação e desembocou na movimentação que antecede as primeiras eleições diretas para presidente em 29 anos. Primeiro, a gente precisa ter a concepção do que foi o regime militar. O regime militar foi o período em que o Brasil ficou sob regime de um governo militar entre 1964 e 1985, certo? A nova república, como a gente viu na questão, é período após 1985, que vem até os dias atuais, tá? Teve seu primeiro presidente eleito, foi o Tancredo Neves, tá? De forma indireta, só que ele não chegou a assumir o cargo devido ao seu falecimento. Quem assumiu foi José Sarney. Ele é considerado, então, o primeiro presidente desse período da nova república, e o atual é o Michel Temer, certo? Então, voltando na tela, a gente vai ver a pergunta da seguinte: o período descrito apresenta continuidades e rupturas em relação à conjuntura histórica anterior. Uma dessas continuidades consistiu Então, para a gente entender, continuidades e rupturas. Continuidade vai ser o que atravessou esse período de 1985 e continuou, né, dentro da nova república, que rompeu a barreira do regime militar e entrou na nova república. E ruptura, como o nome já fala, é algo que rompeu, que se acabou assim que terminou o regime militar, certo? Voltando na tela, a gente vai ver as opções da A a E. A opção A diz assim: representação do legislativo com a fórmula do bipartidarismo. A opção B: detenção de lideranças populares por crimes de subversão. A opção C: presença de políticos com trajetórias no regime autoritário. A opção D: prorrogação das restrições advindas dos atos institucionais. E a opção E diz estabilidade da economia com congelamento anual de preços. Então, a gente vai discorrer um pouco sobre cada questão dessa para a gente saber qual é a resposta correta, certo? Na opção A, ele fala que é a representação do legislativo com a fórmula do bipartidarismo, certo? O bipartidarismo, como o nome já diz, é onde um regime governamental onde só existam dois partidos, certo? Esse regime é algo do regime militar. Por quê? Durante o regime militar, existiram diversos atos institucionais. Um deles é o AI-2, né, o Ato Institucional 2. Ele vem falar sobre a questão do bipartidarismo. A partir daquele momento, quando ele foi assinado,
não poderiam existir mais outros partidos. Então, os partidos existentes, além do partido da vez, que era o Arena, e o partido da oposição, que era o MDB, não poderiam existir outros partidos e não poderiam se registrar, e os que já eram registrados foram cassados, certo? Então, portanto, isso aí é algo que a gente pode retratar como uma ruptura, certo? Quando a gente trata da nova república, uma ruptura do regime militar. Então, portanto, é uma questão que a gente já vai cortar ela, porque quando a pergunta fala, uma dessas continuidades consistiu na, então não foi no bipartidarismo, né? Se a gente pega a nossa situação atual, nós temos diversos partidos políticos hoje registrados no Brasil. A opção B fala em detenção de lideranças populares por crimes de subversão. Lembrando que, para cometer um crime de subversão, não era nem necessário que você realizasse um crime. Tá? Basicamente, se o governo achasse que você era alguma ameaça, considerasse alguma ameaça nos seus atos, você poderia ser enquadrado por um crime de subversão. Houve uma piora em relação a isso com o ato institucional 5, porque esse ato institucional 5, ele trouxe algumas influências norte-americanas, onde eles tratavam o que era subversão e como deviam reprimir os líderes de subversão. Então, o governo brasileiro agregou essa questão e acabou marcando o regime militar justamente para a detenção dessas lideranças, tá? Sejam elas de forma diretas ligadas a movimentos opositores ou não, certo? Então, essa já é uma questão que a gente também anula, porque ela não foi algo que foi uma continuidade, tá? Porque ela rompeu também ao término do regime militar. A opção C diz assim, presença de políticos com trajetórias no regime autoritário. Essa questão, a gente precisa avaliar que, quando rompeu do regime militar para a nova república, alguns representantes do novo governo poderiam ser essas pessoas ligadas ao regime militar. E que foi o que de fato aconteceu. O próprio José Sarney, né, presidente José Sarney, ele era ligado ao Arena. Então, ele era ligado ao partido que sustentava o regime militar. Então, portanto, a resposta correta para essa vai ser a C, certo? Por quê? Ele vai dizer que, qual foi a continuidade? A continuidade foi a presença desses políticos com trajetórias no regime autoritário, né, que foi o caso mais emblemático, é o José Sarney. Mas vamos analisar as outras duas questões para a gente fazer uma análise completa de todas. Na D, ele diz que a prorrogação das restrições advindas dos atos institucionais. Como eu falei anteriormente, se rompeu com o bipartidarismo, rompeu com a perseguição às lideranças acusadas de subversão, que foram dois atos, através desses atos institucionais que aconteceram, então, possivelmente, os atos eles não iam permanecer nessa nova república, nessa nova fase do sistema político brasileiro, tá? E a questão E fala sobre a estabilidade da economia com o congelamento anual dos preços. Dentro nessa nova república, a gente pode voltar no enunciado, começa falando assim, começou com a tragédia de Tancredo, seguiu pela euforia do Plano Cruzado. O que foi o Plano Cruzado? O Plano Cruzado foi a medida econômica, uma das medidas econômicas dessa nova república, que ela veio para tentar salvar o país após esse regime militar. Uma dessas medidas foi a troca da substituição do cruzeiro pelo cruzado, né? A moeda brasileira acabou mudando. E essa estabilidade da economia com o congelamento anual dos preços é uma ruptura, é um fracasso da nova república. Ela não tem ligação alguma com o regime militar. Porque o governo resolveu congelar esses preços como uma forma de tentar estabilizar a economia. Acabou que muitos produtores eles não recebiam o seu dinheiro, né, o seu lucro investido de volta, porque acabava que os preços ficavam abaixo da tabela. Então, eles tinham mais prejuízo do que lucros na hora de produzir, certo? Então, essa primeira questão que eu trouxe para vocês, a resposta correta é a letra C, certo? Justamente por essa continuidade de políticos que tinham o contato, né, com o regime autoritário, o regime militar, e que permaneceram para a nova república, tá? Esse conteúdo que eu falei agora para vocês, ele é um dos que mais caem, como eu já havia falado, no Enem, certo? Dentro do conteúdo de História do Brasil é o que lidera as questões,
tem que cair no Enem. Por exemplo, todas essas questões, como também já falei, que foram do ano passado, elas lideraram a prova. E a tendência é que, devido à situação política que nós estamos enfrentando no país hoje, a tendência é que cresçam ainda mais as questões que sejam voltadas a esse caráter político. Não necessariamente que venha a falar dos últimos governos ou do governo atual, mas elas venham a falar da questão política como um todo, né, para a gente possa entender essa conjuntura histórica por completo e que a gente possa chegar aos dias atuais, tá? Inclusive, podendo ser até tema de redação, né? Então, ficar atento às notícias, né? Ficar atento ao que a gente vê no dia a dia, porque pode ser algo que venha a estar presente na nossa prova com mais força nesses próximos tempos, né? Principalmente nesse ano, tá? Vou passar para vocês agora uma segunda questão, tá? Essa questão ela vai estar ligada a mais atualidades do que ao próprio conteúdo em si, porém, a gente precisa ter um conhecimento histórico para a gente poder responder essa questão, tá? Ela vai ser uma questão maior, né, vão ter 2 textos, e vai ser uma questão que vai ter um caráter de interpretação maior do que o do próprio conhecimento histórico, certo? Essa questão ela está ligada diretamente às questões das imigrações que andam ocorrendo no mundo todo hoje, certo? E ela vai retratar aqui os refugiados que entraram na Hungria no ano 2015, certo? Então, essa questão das imigrações, da discriminação, da xenofobia, né, também é um assunto relevante, que pode estar na prova do ano de 2017, como pode ser tema de redação também, certo? Que já diz mais ou menos assim, no primeiro texto: mais de 50 mil refugiados entraram no território húngaro, apenas no primeiro semestre de 2015. Budapeste lançou os trabalhos preparatórios para a construção de um muro de 4 metros de altura e 175 quilômetros ao longo de sua fronteira com a Sérvia, informou o ministro húngaro das Relações Exteriores. Uma resposta comum da União Europeia a esse desafio da imigração é muito demorada, e a Hungria não pode esperar, temos que agir, justificou o ministro. No texto 2, diz assim: o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados critica as manifestações de xenofobia adotadas pelo governo da Hungria. O país foi invadido por cartazes, no quais o chefe do executivo insta os imigrantes a respeitarem as leis e não roubarem os empregos dos húngaros. Para o Alto Comissariado, a medida é surpreendente, pois a xenofobia costuma ser instigada por pequenos grupos radicais e não pelo próprio governo do país, tá? E aí a questão pergunta: o posicionamento governamental citado nos textos é criticado pela ONU por ser considerado um caminho para. Então, como eu falei, a gente está vivendo diversas crises, principalmente na Europa, né? Na Europa ou na região mais ali para o Oriente. E essas crises estão fazendo com que civis entrem em grandes fluxos migratórios, em busca de uma nova vida, em busca de proteção, só em busca de fugir, basicamente, da guerra, né, que acontece. Principalmente, hoje a gente tem muito na Síria, por exemplo. E esses imigrantes estão tentando buscar uma vida nova nesses países da Europa, né, principalmente os países mais ao leste, e muitos desses países estão fechando as portas para esses imigrantes, né, sobre a perspectiva de que essas pessoas vão entrar no país e vão acabar instalando um pouco da sua cultura, vão roubar, como foi falado na questão, vai roubar os empregos dos húngaros, vai ocupar espaços que pertenciam aos húngaros, certo? Porém, é uma situação complicada de se falar, porque muitos desses países, eles fizeram alguns acordos de livre comércio e de livre circulação entre eles na Europa, certo? Um deles foi a Hungria, tá? Esse acordo de livre comércio fazia com que você pudesse sair do seu país e visitar um outro país sem precisar de um visto, como a gente tem, por exemplo, que a gente precisa viajar, para entrar em um país a gente precisa de um visto. Esse acordo, ele faz com que esses países, esses cidadãos não precisem desse visto para entrar em outro país, tá? A Hungria é um dos países que assinou esse acordo, né? E
ela hoje faz essa barreira. Tudo bem que a Sérvia não é um dos países que está dentro do acordo, mas como a Hungria faz parte, e esse acordo ele tem também o apoio da ONU, a ONU ela sugere aos países que não fechem suas fronteiras para as pessoas que precisam. Claro que há todo um temor das pessoas que possam ir para essa região, de acordo com o que elas possam realizar. Que hoje o temor de todo mundo são as questões dos grupos terroristas, né? Mas a ONU sugere que esses países não fechem essas fronteiras, né, para que esses refugiados eles possam encontrar uma vida melhor, eles possam fugir dessa guerra e possam ter uma vida mais digna, certo? Então, as questões elas falam o seguinte: a opção A, alteração do regime político. Opção B, fragilização da supremacia nacional. Opção C, expansão dos domínios geográficos. Opção D, cerceamento da liberdade de expressão. E opção E, fortalecimento das práticas de discriminação, certo? Bom, se a gente analisou os textos e analisou as questões, quando é criticado pela ONU de que quando um ministro ele faz um anúncio onde fala que os imigrantes de certa forma não serão bem-vindos, né? Ele diz que quer construir um muro para evitar que essas pessoas adentrem no seu país. Então, essa questão ela não tem nenhum caráter de regime político, certo? Porque não está sendo nenhuma transformação, não está sendo feita nenhuma nova Constituição onde vá simplesmente falar que os imigrantes não podem entrar no país. Tá? O que ele debate é que eles estão entrando no país, alguns de forma ilegal, e outros estão entrando levando em consideração o acordo que foi feito, né? Então, em nenhum momento ele fala que ele quer fazer uma alteração de regime político. Ele quer fazer essa fiscalização maior nas suas fronteiras para que as pessoas elas possam entrar com o caráter que a gente conhece, com o visto, né, apresentando o passaporte, certo? A opção B fala sobre fragilização da supremacia nacional. Também, se a gente recorrer ao material, ao texto, não tem nada falando sobre uma fragilização dessa supremacia do país, certo? Pelo contrário, ele se mostra querer ser maior do que os demais, né? Então, ele diz assim, na minha região, vocês não vão entrar da forma como vocês estão entrando, né? Então, a tendência é que ele tente aumentar essa supremacia, né, sobre a Sérvia, né? Então, não tem nenhuma fragilização nesse tipo. Opção C, expansão dos domínios geográficos. Também não tem nenhuma ligação com expansão. Em nenhum momento está se falando sobre expandir, né, qualquer seja a forma, os domínios húngaros territoriais sobre qualquer outro país da Europa, certo? A opção D, que fala sobre o cerceamento da liberdade de expressão. Também não é uma questão sobre repressão, sobre o fim ou qualquer ataque que seja a liberdade de expressão, né? E a opção E, que fala fortalecimento das práticas de discriminação, certo? Então, a opção que sobrou para a gente é a opção E, que é o fortalecimento das práticas de discriminação. Então, ou seja, o governo, quando ele faz um anúncio dessa forma, ele acaba atingindo a sua população, certo? E a sua população vai, de alguma forma, atacar, não necessariamente de forma física, mas esses imigrantes, né? Ou seja, a gente tem um caso recente que foi o caso na França, da revista Charlie Hebdo. A revista ela fez uma série de piadas e comentários engraçados e sátiras sobre o Maomé. Então, as pessoas ligadas à religião não concordaram com aquelas sátiras. Claro que não justificam um ataque terrorista, claro que não. Mas elas, de certa forma, elas se sentiram ofendidas porque com aquelas sátiras que eles faziam na revista, quando eles pegavam uma imagem de um muçulmano
e tratavam ele como um terrorista, se você tem uma pessoa morando na França de descendência muçulmana e ela tem as suas vestes características da sua cultura, ela acaba passando por situações no dia a dia de discriminação. Então, ela sai na rua e as pessoas vão taxar ela, generalizar de que ela é uma terrorista, que a qualquer momento ela poderá fazer algum ataque terrorista, alguma coisa do tipo, tá? E aí é justamente onde a ONU criticou o governo húngaro por isso, porque o governo assumiu uma posição de discriminação, né? Jogou isso de certa forma para a sua população, e a tendência é que a população ela possa recriminar de alguma forma esses imigrantes, né? Seja ela não dando abrigo, seja ela não... Aqueles que conseguirem firmar moradia, ele não consiga acessar a uma universidade, uma escola, não consigam um emprego, porque vai se criar toda aquela ideia de que esse imigrante ele está vindo para cá e está vindo roubar, como ele fala mesmo no texto, roubar os empregos dos húngaros, né? Então, a crítica que é feita pela ONU é justamente essa, o fortalecimento das práticas de discriminação, certo? Então, a gente viu aí as duas questões até agora. Uma que tratou sobre a questão política no Brasil, né? Pegou ali uma ponta do regime militar e a ponta da Nova República, e tivemos essa outra questão agora sobre a questão da discriminação, da xenofobia, tá? Vocês puderam perceber que a questão que tratava a primeira questão que a gente passou, que tratava da Nova República, do regime militar, era uma questão mais técnica. Então, foi uma questão onde ele subentendia que você já conhecia aquele conteúdo, certo? E acabou chegando na prova e respondeu ela de forma correta, porque você já conhecia e você sabia qual era o processo. Você sabia que o José Sarney tinha ligação com o Partido Arena, e esse Partido Arena sustentava o regime militar, certo? E essa outra questão, vocês puderam perceber que ela tem um caráter maior, né? Ela traz dois textos e traz um caráter de interpretação. Claro que é necessário o conhecimento histórico, é necessário a gente conhecer, mas ela tem uma carga maior de atualidade do que de história em si, certo? Então, a prova do Enem, ela faz muito disso, ele faz muito desse jogo. Ela coloca uma questão mais técnica, uma questão onde vai ter uma carga histórica maior, e vai ter uma outra questão que vai ser mais questão de interpretação e que utilize mais da atualidade do que do próprio fato histórico em si, né? Então, ela faz essa mescla aí dessas questões e, dessa forma, acaba que a prova é elaborada dessa forma. A prova do Enem, muita gente trata a prova como um bicho de sete cabeças por ser uma prova longa, tá? A prova do Enem, ela não é uma prova difícil, certo? Ela é uma prova onde, se você tem um conhecimento, se você consegue ter uma base de estudo bacana para chegar e fazer a prova, você consegue responder ela satisfatoriamente, certo? Contudo, ela pega muito pela questão do cansaço, né? Você vê que a gente saiu de uma questão curta, a gente passou por uma questão mais longa, certo? Então, a gente tem em torno de 1 a 2 minutos para responder por questão, de acordo com que a gente analisa, né? E aí você se pega numa questão maior. Essa questão, os textos, elas serviam para você responder. Mas tem questões que os textos que elas trazem, ela faz uma generalização do conteúdo, ela traz uma ideia, um comentário, e você acaba se pegando na questão do... E quando você chega no enunciado, ela não tem muito do que teve naquele texto, tá? Porque o enunciado quer que você saiba a parte técnica e você se prendeu ao texto só na parte da interpretação, certo? Então, ficar atento à prova do Enem, ela é isso mesmo, é uma questão que vai demandar tempo, né, para você responder as questões, e aí o tempo é curto, e aí você acaba ficando nervoso e pode trocar os pés pelas mãos aí e acabar errando a questão, tá? Mas é só manter a calma na hora de responder, ter atenção nos detalhes, certo? Alguns professores sugerem que você leia primeiro o enunciado, se tiver um texto muito grande, você leia o enunciado, porque muitas vezes aquele enunciado, ele vai ter já o que você quer, certo? E aí você consegue responder, e você não perde o tempo lendo o texto, tá?